Lázaro fala muito disso na história, que eu tava falando do Silvio Santos perguntou pra ele sobre, Lázaro, sabe a diferença do ovo da galinha pro ovo do pato? Não, diz que o ovo do pato, dizem, né, mais nutritivo, mais gostoso, maior. Mas por que o da galinha é mais valorizado? Porque ela faz barulho e ela aparece, né, precisa aparecer. E hoje em dia, eu acho que na pandemia tu percebeu isso bastante, eu acho que o crescimento exponencial, né, as pessoas tiveram que ir mais para as redes sociais, já que não tinha mais o contato físico tão perto, possivelmente deve ter visto esse crescimento, né, no audiovisual. Na verdade, eu já percebia isso, mas em meio à pandemia eu participei de uma live para falar do nosso universo audiovisual, e durante essa live falei muito mal, gaguejei, perdi a noção de toda a minha linha de raciocínio, e aí eu percebi, nossa, cara, eu preciso muito fazer algo para que eu possa falar diante das câmeras sem ficar nervoso. E aí o nosso espaço aqui, esse espaço que a gente grava hoje, não era um espaço de gravação, era um espaço de pós-produção. Aqui onde a gente está, eram as nossas mesas de pós, as ilhas de animação e de finalização. E aí já estava 6, 7, 8 meses aqui, parado, sem poder trazer a galera aqui para trabalhar, todo mundo trabalhando remoto. E aí a gente percebeu que a gente precisava fazer algo diferente ou a gente teria que entregar o espaço. Estava pagando aluguel. Aí começou a transformação. Preciso melhorar minha oratória, preciso dar um jeito nesse espaço que a gente está pagando aluguel e ninguém está frequentando, empoeirado, né, muitas vezes. E aí começou a transformação para criar um estúdio e para ter algo diante das câmeras. Em 2020, mais ou menos, o Flow Podcast começou a explodir. E aí eu percebi, acho que eu posso fazer isso também, porque eu tenho acesso a convidados, por conta de todo o histórico de publicidade e coisas que a gente já tinha feito na TV. E tenho acesso a equipamentos, tenho um espaço que eu preciso fazer um planejamento para começar a gravar e colocar a cara diante das câmeras. Então foi uma transformação assim, que eu vejo que muita gente, 5 anos depois, está se transformando, porque sente a necessidade de aparecer também. E é o que a gente mais conversa no dia a dia. Um empresário que precisa aparecer, um médico que precisa aparecer. Cara, pessoas de diversas áreas que percebem que, tem um conteúdo legal, até tem uma oratória, mas não apareço diante das câmeras, seja por vergonha, ou seja por estar confortável na minha área e não depender disso para vender. Só que com a evolução de tecnologia a gente percebe que cada vez mais pessoas de mercados, inclusive como medicina, precisam mostrar a cara para aparecer, né? Inclusive são pessoas que são bem mais resistentes. Se tu pegar um médico há 3 anos e ele era meio blogueiro, ele aparecia, gravava vídeo, tinha YouTube, ele era visto com um olhar estranho dos outros colegas, né? Onde era médico, advogado. Era mal visto. Hoje em dia, fora do padrão, né? Hoje em dia todos estão vindo, todos estão procurando uma agência de marketing, estão procurando para poder, às vezes, até fazer um podcast ou começar a gravar conteúdo informativo, porque é necessário. Hoje em dia é necessário essa questão de produção. Eu digo até que, é o que eu falo, toda empresa ela tem que ter 2 braços que as pessoas não percebem. O primeiro é um braço audiovisual, com Instagram, YouTube, algo que influencia a imagem da pessoa ali. E o outro braço é um braço educacional, na área de infoproduto. Eu sou médico, eu posso ensinar outros médicos a fazerem aquilo que eu entendo melhor, seja crescer nas redes sociais, seja... Até para não depender exclusivamente do atendimento deles para gerar renda, né? Mas é isso que ele falou. Antigamente o médico era visto como blogueirinho, hoje em dia já é necessidade, né? O tanto de médico que eu já trouxe aqui, e eles falavam exatamente isso. Se há 6 anos atrás, 7 anos atrás, eu era mal visto com o meu canal porque eu estava falando sobre psiquiatria na internet e ninguém falava. E aí esse cara hoje, um exemplo, é o Fernando Fernandes, que o canal dele, tem mais de 1 milhão de inscritos e ele é gigante e ele tem uma super oratória e assim, gera vários negócios justamente por ter. Não, você pega uma galera de publicidade, diretor de criação, quantos desses caras não colocavam o rosto diante das câmeras porque tinha toda a aura do diretor de arte, da agência e tal, o cara tem que ser ali... não aparecer tanto. Tem que ser nas normas da BNT, né? As pessoas não precisam... esse cara aí tem alguma coisa de diferente, mas o cara mostra, mas não... Não, agora está todo mundo falando, cara. E eu percebo isso. Na academia, né, que eu falo, a galera que estuda, é tipo o que tu falou, diretor de arte. Mas a galera que faz marketing, publicidade, eles são... Até um tempo atrás, eles viravam a boca para quem produzia conteúdo e se dizia marqueteiro, né?
Mas hoje todo mundo tá indo pra isso, pô. Hoje em dia não tem mais jeito. E é uma grande dificuldade, né? Porque assim, quantos anos da minha vida eu passei sem falar diante das câmeras? Quem começou antes acabou saindo na frente quando veio a pandemia, né? Demais. Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Demais, cara. E eu vejo quem tá chegando hoje, as dificuldades que tem, que eu tinha 5 anos atrás, e que hoje, pô, não dá para dizer que eu não tenho, né? Mas assim, já rolou uma grande evolução. E a gente deixa lá no nosso canal, claro, ó, o primeiro episódio era assim, a evolução do segundo episódio, pô, e já são 170 episódios. Então, Quem foi o primeiro convidado? Quem foi? Sebastian, o Abuse Use da C&A. Lembra o garoto propaganda? Massa. Cara, e ele fala alto, né? E, pô, ele parecia um monstro aqui, falando, e eu aí, tipo, parecia um gatinho, assim. Ele um leão, assim. Postadão, assim, é verdade. É massa isso que você está falando. Na época que eu dava aula no ensino superior, eu comentava muito com os alunos, inclusive utilizava algumas ferramentas que eram no meio digital, Google Classroom e tal. E tinha uma galera que tinha uma resistência enorme ao universo digital, achava que a educação física era só a parte prática e tal. Uhum. E aí, cara, quando foi pouco tempo depois veio a pandemia, as pessoas que ainda conseguiram manter a renda nesse período foram os mesmos alunos que já tinham mais afinidade e não eram avessos ao universo da tecnologia do digital. A galera começou a fazer aula online, começou a gravar curso, criar conteúdo na internet e continuaram mantendo a renda. Os outros, meu irmão, ficaram em casa chorando, né? Sentiram bastante. Então, O pior é que tudo cai no audiovisual, você percebeu? Tudo recai ali, seja no Instagram, no YouTube, tudo recai no audiovisual. A capacidade que você tem de produção, de gravar, a história que tu falou do gaguejava, né? Da oratória, do Sim, cara, oratória acho que é a maior dificuldade. Porque assim, você pensa, pô, vou criar um roteiro? Tranquilo criar um roteiro. Ou você chama um roteirista. Vamos colocar a imagem aqui, pô, uma puta estética, uma câmera com lente que desfoca fundo. Tranquilo. Agora, quando você senta para falar e você tem que desenrolar, cara, é uma grande dificuldade, cara. Então, eu percebo que muita gente tem essa dificuldade. E justamente quando nos procuram aqui, a gente tem uma assessoria para poder, não vamos por esse caminho que é mais confortável para você, vamos criar esses bullet points e a partir deles você fala como se fosse uma conversa. Só que quando você senta para fazer sozinho, né? Então, eu estou, inclusive, com um projeto de fazer um canal sozinho, porque assim, vocês fazem podcast, vocês sabem da dificuldade que é, muitas vezes, conseguir convidado. Então, por mais que a gente está aí há anos, vira e mexe, um convidado desmarca em cima da hora. Ou você tem um nicho específico que você não consegue furar, por exemplo. O universo do futebol. É uma bolha que eu ainda não consegui furar. Porque é muito nichado e muitas assessorias blindam os jogadores para você não falar... Porque, assim, diferente de um podpah da vida, eu não trago as pessoas para fazer uma resenha. E fazer... Pô, eu vou nas temáticas profundas e tocar muitas vezes em feridas que a galera quer saber, que o nosso público quer saber. Então, eu acho que por conta disso, o universo do futebol é algo que a gente tem dificuldade. Então, para furar bolhas, a gente tem essas dificuldades e eu quero ter um canal no qual, independente de ter convidado ou não, a gente... eu consiga desenrolar e ter uma audiência que, cara, esteja lá querendo ouvir o que eu tenho para falar. Porque muitas vezes, como host, você já percebeu isso? Pô, não vou aqui chamar um convidado para mandar o meu texto, para fazer o meu corte, para lacrar. Então, assim, eu tenho essa consciência chamando convidados de que, cara, o convidado ele é a estrela do episódio. Sim. E aí, quando o host tem a cabeça de, não... Deixa eu montar o meu corte. Aí fica uma conversa chata, porque você fica interrompendo. Sabe? Você já deve ter percebido. E aí fica muito montado, né? Porque um puxa para um lado, o outro puxa para outro também. E a ideia é deixar a galera conversar, né? Cara, mas tem outro detalhe também. Não sei se você já passou por isso. Com certeza já, nesses 170 episódios. Tem convidado que é difícil entrevistar, né? Que o cara não desenvolve o assunto. E aí a gente precisa estar ali puxando coisa o tempo todo, né? Você pergunta uma coisa, ele só responde ou sim ou não. Modo entrevista ativado, né? É foda, né? E é o que eu falo, geralmente não é uma entrevista, pô. Aí a pessoa fala, Gabriel, como é lá? Vocês fazem um briefing? Eu digo, cara, geralmente a gente ainda pergunta, tipo assim, cara, tem algo que tu não quer que a gente fale, que tu... Já aconteceu, né? De que a pessoa tá respondendo algum processo, tá em... Né? É raro, mas... Eu muitas vezes eu pergunto, tem algum assunto que é melhor a gente não tocar? Não, pode falar do que for. Aí é carta branca pra você perguntar. E aí a galera sempre fala, não, tá de boa.
Eu ainda acho que a gente devia nem essa pergunta, devia fazer, né? E deixar, a gente faria então a pergunta a para a pessoa à vontade para responder ou não. Porque às vezes o cara pede depois, ele fala que não, aí você toca, já aconteceu aqui, eu não vou citar quem foi, mas ele falou, não pode falar sobre qualquer assunto. E aí você toca em assuntos, cara, dá meia hora que a pessoa foi embora, chega a mensagem, a gente falou sobre aquilo lá, por favor, pode cortar. Você não vai falar que não. E quando é no ao vivo? Porque até então, nossos episódios, até o 110, 115 mais ou menos, 125, era tudo ao eram vivo. Todos no ao vivo. Aí é caminho sem volta. Se o cara falou, já tá Eu te digo que Já teve dias de a gente gravar. Apesar que dá pra cortar depois, né? Mas fica um corte meio mal Já teve feito dias de a lá, gente né? gravar à noite. No outro dia de manhã tá uma polêmica na cidade, no estado, e deu em blog, deu e... Por ser ao vivo e falar justamente do que... Mas aí paciência, né? Mas tem convidado que é difícil, né, cara? Então, mas uma coisa que eu... com o tempo, eu já prestei bem atenção do que a pessoa que eu vou convidar, eu já tenho todo um histórico de por onde ela já passou, para quem ela já deu entrevista, de se ela desenrola ou não desenrola. Então, meio que esse problema deixou de existir. Porque se eu percebo que essa pessoa já foi em algum lugar e ela vai no modo entrevista, vai no modo seco, pô, já não é nem convidado. Entendi. Então já corta na raiz. Deixa eu explicar mais ou menos a nossa situação. Porque o nosso estúdio é numa cidade pequena, tem o quê? 100 e poucos mil habitantes? 180 mil. 180 mil habitantes. Então, quem tinha pra gente convidar, e não tô reclamando, eu até tentei a gente lá que eu quero, que a gente... Eram pessoas da região e às vezes a pessoa não tinha um tino de personalidade, de chegar e dizer assim, cara, sobre isso eu acho isso, aquilo outro. Muitas vezes a gente convidava alguém que era meio morno. Não, eu acho que não sei. E aquele assunto, né? E aquele assunto lá, eu acho que é. E aquele outro. Não tinha. Tipo, você perguntar alguma coisa, por exemplo, a gente falou com o Igor Krahenbu aqui, né? Cara, o que tu acha do Flávio Augusto comentou? Esse cara não faz sentido. Ele foi, sabe, tem posição, não faz sentido. Eu acho que quem tu acha que tem mais, como é que falou, credibilidade, algum sentido? O Bill Gates com o Seco ou o Flávio Augusto com... Ele falou o nome lá. Então ele tem posição. As pessoas que vêm, que a gente encontra aqui agora, é como tu falou. Estando aqui, a gente consegue um pouco um filtro de pessoas que já tiveram um histórico em outras entrevistas, outros podcasts, e a gente percebe a personalidade dela para chegar e sustentar uma posição que ela tem. Entendeu? Quando é uma pessoa que tem notoriedade na área dela, mas ela não tem experiências em podcasts ou diante das câmeras, aí é arriscar. Pô, vamos ver o que vai dar e seja o que Deus quiser. Foi o caso de um grande empresário lá, um dos episódios que a gente teve. Sim. Né? O cara é muito bom, construiu... E está construindo uma riqueza absurda, inclusive está fazendo um grandão lá na cidade, mas não tem o desenrolar para... Malemolência. Aí fica travado, né? Não, e as câmeras são assustadoras, né? Não sei. Muita gente não tem afinidade ainda com cara, isso, né? ele acende a luz, várias câmeras, a pessoa dá uma travada. Um monte de gente olhando em volta, produtor, diretor. Agora, para você prefere pautar tudo? Porque, assim, uma das soluções também para esse caso cara, tem uma pauta que daria para conversar por 4 horas, porque eu estudo a galera. Então, se eu vou conversar com o fulaninho da esquina, pô, se eu não tenho de onde tirar informação, eu vou conversar com o irmão dele, entender o que é. Claro que eu evito pessoas que não tenha dados disponíveis para a gente poder estudar. Mas, cara, eu faço uma pauta muito grande, assim, com prévia. E aí, com isso, se a pessoa não falar nada, cara, eu vou compensar e vou ficar perguntando. Consegue até extrair puxar, algo. Cara, eu acho que eu tenho um pouquinho dessa habilidade, puxando a sardinha pro meu lado aí, de meio que no feeling, assim, sabe? Porque a nossa rotina, como a gente tem vários outros negócios aí, a gente não consegue dar a devida atenção que o podcast de fato merecia. Concorda, algo que a Gabriel? gente até comentou, né? Tipo, de amanhã ter uma reunião sobre já o outro mês, como é que a gente vai fazer para já reservar o estúdio e já... Porque às vezes fica naquela correria, naquele... né? Mas eu também não consigo. O podcast não é 100%. Cara, hoje, se a gente não tem a publicidade, se a gente não tem os projetos corporativos, cara, não é o podcast que é a principal fonte do nosso... A vantagem é porque, querendo ou não, tu ainda tá nesse meio aí, né? Querendo ou não, mesmo não sendo a gravação do podcast... Mas tudo é audiovisual. Você ainda tem, você ainda tem essa flexibilidade. A gente, uma hora tá na fábrica de cachaça, outra hora tá no restaurante, outra hora uma empresa de marketing, aí tá no podcast. Então, aí no outro dia tu tá fazendo compra no mercado pro restaurante, tá? Né? Então são coisas que demandam muita energia mental e a gente acaba
é uma falha nossa, não priorizando. Não que a gente leve as coisas de qualquer jeito, né? Uhum. Mas muita coisa a gente acabou Mas é indo que entra pelo nossos feeling, amigos né? aqui, né? É por isso que a gente tem É o outros time, né? braços. Disse, ó, É. podcast dia tal, o estúdio tá reservado, agora bora... Consegue delegar.